Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 12º dia de leitura. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos lendo o livro Silêncio de Adão, do autor Larry Crabb. Hoje estamos dando sequência ao nosso 4º capítulo, O Significado de Trevas. A Bíblia fala de vários tipos de trevas. Há trevas do segredo ou da maldade, treva amada por pessoas cujas obras são más. João capítulo 3, verso 19. Os cristãos são chamados dessa treva para a luz da plena revelação e do pleno perdão. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A mortalha tenebrosa da treva deste tipo, como as ruas da Londres de Dickens, mantém os atos malignos escondidos. Ela não faz parte da natureza de Deus. Nele não há nenhuma treva, nenhuma região secreta para evitar que as imperfeições sejam expostas. 1 João 1, verso 5. Judas se refere a um conceito correlato quando menciona que os anjos rebeldes são guardados em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Verso 6. Essa é a treva do julgamento. A coisa terrível que acontece quando Deus, que é luz, se afasta completamente. Há, porém, um terceiro tipo de treva mencionado nas Escrituras. As trevas que cobriam as águas, as trevas dentro das quais Deus falou quando criou a vida. Essas trevas relacionam-se mais à desordem e ao caos aleatório que à maldade oculta ou o castigo pela maldade. São as trevas acima das quais o Espírito de Deus pairava na cena de abertura da Bíblia, indicando uma expectativa de algo que estava prestes a acontecer. São as trevas da confusão, uma contingência prestes a dar luz à luz da ordem e da beleza. Um caos inútil, totalmente sem forma e sem nenhum raio de luz, mas, ainda assim, um caos que podia ser transformado em algo maravilhoso. As trevas da confusão são tão espessas que impedem todos os movimentos naturais. Quando Deus cobriu o Egito de trevas, a mesma palavra em Gênesis 1, verso 2, é usada em Êxodo, capítulo 10, verso 21 e 22. Foram trevas que podiam ser apalpadas. Ninguém se movimentou durante 3 dias. Quando o guia de turismo apaga as luzes em uma caverna, não há necessidade de dizer que todos devem permanecer no lugar. Nas trevas que alinham totalmente a visão, ninguém se movimenta. Quando Deus entregou a lei no Monte Sinai, no monte havia trevas e nuvens e escuridão. Deuteronômio capítulo 4, verso 11. Mesma palavra de novo na Nova Almeida, revista atualizada. As pessoas, segundo o que lemos, ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Verso 12. Nas trevas da confusão não podemos ver, mas podemos ouvir. Pelo menos podemos ouvir a voz de Deus. Os movimentos naturais, os que dependem da visão, param completamente nas trevas. Mas os movimentos sobrenaturais, tanto de Deus quanto o do homem, que anda pela fé, não pela visão, são possíveis até na mais densa treva. Quando a cortina se levanta e a encenação bíblica começa, vemos imediatamente Cristo no palco central. A história começa com Deus confrontando a esfera original do mistério, as trevas cobrindo as águas sem forma, sem nada. Não havia nenhum projeto de engenharia, nenhuma ordem, nenhuma beleza, nenhuma vida, só trevas. O Espírito paira sobre as trevas. Então Deus fala. Com poder maior que as trevas, ele se move no mistério e dá vida por meio de sua palavra. Agora, observe algo muito importante para o nosso estudo da masculinidade. A primeira coisa que Deus incumbiu Adão de fazer foi dar nome aos animais. Criaturas às quais Deus poderia ter dado nome, mas não deu.
Depois que formou da terra todos os animais, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que um homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Gênesis capítulo 2, verso 19. Deus atribuiu ao homem, não à mulher, a responsabilidade de dar nome aos animais. Eva não havia sido criada. Assim como Deus, Adão foi chamado para falar dentro das trevas, mover-se na confusão de um reino de animais, todos sem nome, e dar nome a cada um deles. Na cultura do antigo Oriente Médio, dar nome a alguma coisa implicava a autoridade de definir seu caráter, dar forma à natureza, preencher um vazio com algo que provinha de quem atribuiu o nome. Será que Deus pretendia que os homens se comportassem como ele, movendo-se corajosamente em quaisquer esfera do mistério, que encontrassem e falassem com imaginação e grande poder dentro da confusão que enfrentam? Desde que caímos da graça, a vida de todo ser humano é repleta de confusão. Pense em alguns exemplos que o homem de hoje pode enfrentar. O que deve fazer quando a esposa o humilha na frente de seus amigos? Ele deve desconsiderar a humilhação, dizer palavras gentis, repreendê-la, deixar o assunto para depois, dizendo o quanto ela humilhou? O que um homem deve fazer quando odeia seu emprego? Ele deve parar de reclamar e ser grato por receber um salário, procurar outro emprego, aceitar o emprego como presente de Deus, descobrir o que mais detesta e ver se algo pode ser mudado? O que o homem deve fazer quando está em conflito com um amigo próximo? Ele deve falar com o amigo sobre o assunto, de acordo com Mateus 18, 15 e 17. Lidar com o assunto com um amor que cobre multidão de pecados. Chamar a atenção do amigo para os erros dele em esforço para crescer em maturidade. Todos nós começamos a crescer quando fazemos perguntas para as quais não existem resposta. Provavelmente, com mais frequência que as mulheres, os homens negam estar confusos a fim de esconder sua falta de capacidade de fazer a vida funcionar. Quando os homens fazem perguntas para as quais não existem respostas, encontram-se em posição de descobrir sua coragem para mover-se dentro das trevas. Nenhum homem escapa da esfera do mistério. Se ele se relaciona com alguém e deseja que o relacionamento funcione, vai enfrentar confusão insolúvel. Para o homem ser completamente homem, ele precisa aprender o que significa mover-se nas trevas. E isso exige que ele admita: não sei o que fazer, com um desespero tão verdadeiro que nenhuma receita vai ajudar. As receitas são úteis em uma cozinha bem iluminada. A teologia da receita, aquela coleção de princípios práticos da Bíblia que nos dizem o que fazer em cada situação, trata a confusão como algo a ser solucionado, não algo no qual devemos entrar. Reduz os mistérios da vida a coisas que podemos administrar. Os teólogos da receita nos dizem como fazer a vida funcionar, simplificando as coisas e reduzindo a confusão. Os teólogos transcendentes sabem que há uma treva de confusão que só pode ser penetrada quando conhecemos Cristo. Agimos de acordo com Ele, confiamos nele para nos conceder o poder sobrenatural de pairar sobre quaisquer trevas que enfrentamos e depois entrar nessas trevas com palavras que trazem vida. Uma vez que haja o compromisso de entrar nas trevas e no mistério, o homem precisa seguir em frente, determinado a contar uma boa história, não permanecer em silêncio. Meus coautores Don Hudson e Andrews falaram sobre esses assuntos a seguir. No capítulo 5, Don escreve sobre a única história que os homens precisam contar durante sua jornada: a história de Deus. Essa história nos faz lembrar que podemos vencer,
que podemos prosseguir. No capítulo 6, El nos exorta a lembrar de nossas histórias, de como Deus trabalhou em nossa vida. Histórias que trazem esperança, ainda mais quando são compartilhadas em comunidade. E no capítulo 7, Don mostra-nos que agir como Deus quando estamos em completa escuridão, honrar o nosso chamado para torná-lo conhecido, é quebrar o silêncio e falar, e assim nos tornarmos homens. Chegamos ao final do capítulo 4, o nosso 12º dia de leitura, e Deus tem nos chamado a caminhar, a nos mover em meio às trevas da confusão. Aquele momento que nós não sabemos o que fazer. Precisamos aprender a confiar no Senhor e usar a autoridade que Ele nos concedeu como homens. Que Deus possa te abençoar. Te convido a deixar seu comentário. Eu te convido a compartilhar a leitura desse livro. Eu tenho certeza que Deus está falando ao nosso coração. Vá ao nosso blog e faz as ações práticas, as questões para reflexão. Nós temos o nosso resumo e o nosso comentário lá. Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau. Até o capítulo 5.